João Calvino disse que Deus inspira e faz os homens pecar. Essa acusação foi feita por um irmão que está aí recentemente criticando o calvinismo, e outros também, que já é bem habitual pincelar algumas frases que de fato são até um pouco brutas do próprio Calvino, e dado a impressão que isso vem da mente do reformador, e o efeito aí é um efeito reverso, para que a pessoa tenha repulsa, né, de João Calvino e, consequentemente, de qualquer sistema doutrinário que futuramente tenha sido desenvolvido a partir de Calvino, e mesmo que tenha sido melhorado em seus postulados aí confessionais. Bom, mas será que Calvino mesmo disse isso? Eu fui dar uma verificada, porque já há muitos anos, né, eu li Calvino entre os anos 2008 e 2009, eu li as Institutas, depois li o comentário dele de Romanos e mais um livro, A Verdadeira Vida Cristã. Então, obviamente, de tudo que Calvino escreveu, nós não vamos lembrar de muita coisa. E aí eu fui verificar, e aí eu tive que constatar, infelizmente, que a citação ela é desproporcional àquilo que foi colocado no contexto por Calvino, né? Então eu quero que você observe já no começo, no ponto 1 do capítulo 28, o que orienta toda a perspectiva sequente de Calvino aqui. Olha só, olha logo no começo, o que ele diz aí? Que tem uma questão difícil, que emerge do quê? De outras passagens bíblicas, que diz o quê? Que Deus que move os pecadores e o diabo. Olha só, que João Calvino ele está dizendo que há passagens bíblicas que diz isso. Daí, meus irmãos, e até o irmão que mencionou isso e outros, Calvino, na próxima página, ele vai citar várias passagens bíblicas, várias, em que há essa linguagem de Deus enviar um espírito mau, de Deus endurecer certa pessoa, de permitir que o diabo faça, de consultar que espíritos engane, do alto determinar que Cristo seja morto, mas quem matou Jesus que leva o pecado. Então, assim, Calvino ele dá substância bíblica para as suas afirmações, porque é a Escritura que vai dizendo isso, não é Calvino. E lá no ponto 2, antes da referida citação que Calvino disse que inspira, né, os homens a fazer o que eles vão fazer, é citado Provérbios 21:1, que diz lá a Bíblia que Deus é que inclina o coração do rei para onde ele quer. E junto a essa página, Calvino ainda cita mais passagens bíblicas, né? No total aqui dá uma cerca de, em 2 páginas, de 30 passagens bíblicas em que o foco está dessa forma: Deus movendo, enviando o espírito do erro, Deus endurecendo, Deus fazendo com que a pessoa não obedeça. Então a Escritura diz isso. Então, quando Calvino faz essa colocação, ele está simplesmente caminhando com essa linguagem bíblica. Eu já disse que os críticos do calvinismo não lidam com as afirmações bíblicas que são análogas às afirmações calvinistas, que eles, os críticos, zombam, porque a zombaria vai ser equivalente às Escrituras. E veja ainda, por exemplo, que o que Calvino observa. Aqui na página 250 da versão que eu tenho, aqui na página 250, ele diz assim, olha que interessante, ele comenta que ele entende que as pessoas estão querendo usar
permissão passiva para essas passagens. E ele diz que essas passagens não têm nada de permissão passiva. A linguagem, e ele diz, Deus mesmo é que se nomeia sendo o agente disso. Então, observe que o que Calvino está fazendo é tentando demonstrar uma fidelidade bíblica, mesmo que ela desafie parâmetros emocionais, lógicos, humanistas que sejam. A Escritura está dizendo dessa forma, e é isso que Calvino está preocupado, em se apegar, e não ficar aí produzindo eufemismos, mas mostrar a linguagem bíblica, né? Então, o grande problema é esse. Eu vou citar um exemplo, não aqui mencionado diretamente por Calvino, mas um exemplo que eu sempre lembro quando essas questões são ventiladas, né? Está em Juízes, se você quiser abrir aí a sua Bíblia, no livro de Juízes, no capítulo de número 14, né? Juízes 14, e olha só que interessante, né? Preste atenção. A Bíblia mostra que a revelação, a verdade revelada de Deus proibia que o povo de Deus da antiga aliança se casasse com povos de outras nações. Então essa era a vontade revelada de Deus. E no capítulo 14 de Juízes diz que Sansão se interessou por uma das filhas dos filisteus. E a Bíblia diz que por causa da intenção de Deus de encontrar uma ocasião contra os filisteus para destruí-los, olha só o que a Escritura diz, que quem colocou isso no coração de Sansão se interessar pela Filisteia. O capítulo 14, o versículo 4 diz: mas o seu pai e a sua mãe não sabiam que isto vinha do Senhor, pois este procurava ocasião contra os filisteus, porque naquele tempo os filisteus dominavam sobre Israel. Observe só, Deus colocou no coração de Sansão esse interesse por uma filisteia. Isso não poderia acontecer. E ele pediu e aconteceu tudo aquilo que a gente sabe, né? Houve lá o casamento e toda aquela problemática do enigma, etc. Olha só o que os críticos do calvinismo poderiam falar se essas palavras fossem ditas por Calvino sem fazer menção dos textos bíblicos. Se Calvino dissesse assim: é Deus que coloca no coração de um jovem se interessar por uma incrédula, porque Deus quer destruir a família daquela incrédula. Se Calvino dissesse isso, meus irmãos, o mundo estava caindo. Então, os críticos do calvinismo, eles não lidam com as verdades bíblicas apresentadas e repetidas pela fé reformada. Então eu vejo falhas gritantes nesses críticos do calvinismo, e as tentativas deles de explicarem passagens como essa pode ser classificado daquela hermenêutica da implosão, né? Eles colocam os textos, dinamite no pé do texto bíblico e explode ele, para ele não dizer o que ele está dizendo, mas para ele dizer o que ele não disse, né? Sobretudo dizer aquilo que é adequado para o livre-arbítrio, né? Porque esse que é o axioma que rege tudo aí na mente de muitos, tá bom? Então essa é uma avaliação. Se você já ouviu outras acusações aí, eu peço que você, se quiser nos comentários deixar, a gente pode fazer algum comentário aí, tá bom? Deus te ilumine.